pior mentira não é a que contamos aos outros. É a que contamos a nós mesmos, repetidas vezes, até acreditarmos que é verdade. Kierkegaard dizia que o homem vive em desespero, porque se recusa a encarar quem realmente é. E essa recusa, hoje, é quase uma epidemia. Chamamos isso de otimismo, autoestima, fé, positividade. Mas na verdade, é medo. O medo de olhar no espelho e não reconhecer o rosto que está ali. Vivemos num tempo em que a aparência substituiu a essência. A autenticidade, que deveria ser um valor, virou um produto. Dizemos ser verdadeiros, mas só até o ponto em que a verdade não ameaça o personagem que criamos. Essa é a essência do auto-engano. Vestir uma máscara e, com o tempo, esquecer que há um rosto embaixo dela. A ilusão é confortável porque nos protege da dor da consciência. Mas, como toda anestesia, ela também nos impede de sentir o que é real. Nietzsche via o auto-engano como a forma mais refinada de covardia. Ele dizia que o homem prefere acreditar em qualquer mentira desde que ela o poupe da responsabilidade de mudar. É mais fácil culpar o destino, o passado, os outros, do que admitir que fomos nós que nos traímos. O auto-engano destrói a autenticidade não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias. Um gesto, uma desculpa, tudo bem, dito sem convicção. Assim, aos poucos, nos afastamos do que somos, até que o falso se torna familiar e o verdadeiro, estranho. Kierkegaard chamava isso de desespero do possível. A agonia de perceber que poderíamos ser muito mais, mas escolhemos menos porque o menos é mais fácil. O auto-engano é esse pacto silencioso entre o medo e o conforto. Fingimos acreditar em nossas próprias versões para evitar o desconforto de recomeçar. É o mecanismo que nos mantém seguros, mas estagnados. E o pior é que a mente nos recompensa por isso. Cada justificativa, cada racionalização nos dá a ilusão de controle. Mas no fundo, sentimos o peso. A alma sabe quando está sendo enganada. É por isso que, mesmo em meio a conquistas, persiste uma sensação de vazio. Algo em nós pressente que a vida perdeu sabor, que as palavras soam ensaiadas, que o riso é um reflexo condicionado e não uma expressão sincera. O auto-engano não apenas nos separa dos outros, ele nos separa de nós mesmos. Nietzsche diria que o primeiro passo para a liberdade é a destruição das ilusões. Kierkegaard completaria, e isso dói, porque exige a morte do personagem que criamos para sobreviver. Mas é nessa morte simbólica que a autenticidade renasce. O problema é que poucos suportam essa dor. Preferem viver uma vida coerente com a mentira do que arriscar o caos de serem verdadeiros. Você se engana todos os dias, e talvez nem perceba. E o mais perigoso é que o auto-engano não soa como mentira, soa como paz. Desde cedo aprendemos que ser quem somos não é suficiente, que é preciso adaptar, moldar, suavizar as bordas da própria verdade para caber no olhar dos outros. Kierkegaard dizia que o homem vive dividido entre o que é e o que o mundo espera que ele seja, e é nesse abismo que o auto-engano floresce. Criamos um eu social, uma versão cuidadosamente editada de nós mesmos, capaz de sobreviver ao julgamento, à rejeição e ao medo da insignificância. Esse eu não é falso por completo, mas é apenas metade do que poderíamos ser. Nietzsche chamava esse fenômeno de domesticação da alma. Ele acreditava que a civilização transformou o indivíduo em um ator que vive para agradar a plateia. O homem não busca mais a verdade, busca a aprovação. E a aprovação exige disfarce. Assim, trocamos a autenticidade pela adaptação. E quanto mais o personagem é aplaudido, mais distante ficamos do ser original que um dia fomos. O sucesso do disfarce se torna o fracasso da essência. O eu inventado nasce do medo, mas também do desejo. Desejo de pertencimento, de amor, de reconhecimento. Queremos ser vistos, mas tememos ser rejeitados. Então, inventamos versões de nós mesmos que se encaixem, e com o tempo, esquecemos que são invenções. Kierkegaard via isso como o maior dos perigos, quando a mentira se torna tão confortável que já não sabemos onde termina a máscara e começa o rosto. O personagem é inteligente, sedutor, útil. Ele trabalha, socializa, prospera. Ele nos protege de humilhações e nos oferece uma sensação de controle. Mas o preço é alto. Cada vez que escolhemos o personagem em vez do ser,
algo dentro de nós morre um pouco. Porque o personagem precisa de energia constante. Ele exige manutenção. Ele precisa ser alimentado com aprovação, com elogios, com reconhecimento. E quando o mundo se cala, o personagem desaba, revelando o vazio que tentava esconder. Nietzsche dizia que o homem que vive em função dos outros se torna um eco. Ele fala, mas não diz nada. Age, mas não vive. Sente, mas não sente por inteiro. O auto-engano está justamente aí, na crença de que estamos sendo nós mesmos quando, na verdade, estamos apenas desempenhando papéis. Kierkegaard chamava isso de vida estética. Uma existência feita de aparências, onde tudo é forma e nada é essência. A verdade é que a autenticidade assusta, porque ser autêntico é correr o risco de ser rejeitado. É suportar a solidão de quem já não se encaixa em padrões. É viver com o peso de não agradar a todos, e por isso mesmo, ser livre. Mas a liberdade, quando vista de perto, exige coragem. Nietzsche dizia que o homem autêntico é o que suporta ser mal compreendido. O que aceita ser diferente, contraditório, até mesmo desconfortável, porque prefere ser inteiro a ser aceito. O eu inventado é uma prisão confortável. Ele nos protege do mundo, mas também nos impede de tocá-lo de verdade. O personagem sobrevive, o ser vive. E a pergunta é: você ainda vive ou apenas interpreta o papel que aprendeu a desempenhar? Há algo de profundamente perigoso em acreditar demais em si mesmo. Kierkegaard dizia que a fé cega no próprio entendimento é o início da queda, porque transforma o homem em prisioneiro de sua própria certeza. O auto-engano, nesse caso, não nasce da ignorância, nasce do orgulho. É o conforto de pensar que sabemos quem somos, o alívio de não precisar questionar nada. O problema é que, quanto mais acreditamos nas nossas versões, mais distantes ficamos da verdade. Nietzsche via isso como o triunfo da vaidade. O homem moderno, segundo ele, não busca a verdade, busca a confirmação. Ele lê, pensa e age apenas para reforçar o que já acredita. O ego se alimenta dessa sensação de coerência, como um animal que precisa constantemente provar sua própria força. E é justamente essa necessidade de estar certo que o impede de crescer, porque quem não suporta o erro nunca experimenta o novo. Kierkegaard chamava esse estado de tranquilidade desesperada. O homem vive em paz, mas é uma paz construída sobre areia. Ele se sente estável porque parou de olhar para dentro. Parou de duvidar, de se confrontar, de se investigar. E ao parar, começou a morrer lentamente. O auto-engano oferece uma espécie de conforto existencial, o de acreditar que não precisamos mudar. Mas a vida, por natureza, é transformação. E tudo o que não muda, apodrece. Nietzsche dizia que o auto-engano é o maior inimigo do espírito livre, porque o espírito livre é aquele que está disposto a se contradizer, a se despir de certezas, a destruir suas próprias convicções quando necessário. Ele não se apega às ideias, porque sabe que toda crença é temporária. Já o homem comum, que teme o caos, constrói muros de certeza e se chama de sensato. Ele se orgulha da própria coerência, mas não percebe que essa coerência é a prisão do pensamento. Kierkegaard afirmava que a verdade só se revela a quem duvida. O auto-engano, ao contrário, é o refúgio dos que temem o abismo da dúvida. Acreditar em si mesmo, quando feito sem consciência, é apenas um modo elegante de fugir do desconhecido. É a ilusão de segurança que o ego constrói para não encarar a própria fragilidade. Mas a fragilidade é precisamente o que nos torna humanos. Nietzsche via no erro uma forma de força. Errar é o modo como a vida se expande, como a alma descobre o que é possível. O homem que se permite errar conhece a realidade. O que se protege da falha vive num sonho. O auto-engano, nesse sentido, é a tentativa de eternizar o próprio ego. E o ego não suporta o real, porque o real é movimento, é imperfeição, é queda. Acreditar em si mesmo é vital, mas acreditar sem questionar é suicídio intelectual e espiritual. Kierkegaard diria que o verdadeiro autoconhecimento não nasce da certeza, mas do confronto. Nietzsche completaria: só quem tem coragem de se desmentir descobre quem realmente é. O auto-engano é doce porque oferece paz. Mas essa paz é a calmaria do adormecido.
não a serenidade do desperto. A mente humana é uma arquiteta brilhante de desculpas. Kierkegaard dizia que o homem prefere inventar razões para suas ações do que admitir que muitas delas nascem do medo, da vaidade ou do desespero. A autojustificação é o disfarce elegante do auto-engano. Ela nos permite continuar acreditando que somos pessoas boas, coerentes e racionais, mesmo quando nossas atitudes dizem o contrário. É o escudo invisível que protege o ego da vergonha de ser visto como é. Nietzsche via nisso a expressão mais sofisticada da fraqueza humana. Ele afirmava que o homem cria valores morais não para viver melhor, mas para não se sentir culpado. Chamamos de virtude o que nos convém e de erro o que não conseguimos suportar em nós mesmos. O auto-engano, então, deixa de ser um acidente e se torna um projeto, uma forma consciente de sobrevivência. O homem não quer ser verdadeiro, quer ser inocente. E para parecer inocente, precisa justificar tudo. Kierkegaard acreditava que a justificação é a negação do arrependimento. O arrependimento é o início da transformação, mas ele dói, exige vulnerabilidade. A autojustificação, por outro lado, oferece conforto. Ela nos diz que não erramos, que agimos como devíamos, que o mundo é injusto, que os outros é que não entenderam. É a voz suave que nos poupa da culpa, mas nos condena à estagnação. Porque enquanto estivermos certos, nunca mudaremos. Nietzsche chamava esse processo de moral dos fracos. A moral, segundo ele, foi inventada pelos que temem encarar o próprio poder. Em vez de assumir suas falhas e reconstruir-se, o homem prefere se esconder atrás de narrativas que o isentem. Assim, transforma suas limitações em princípios e sua covardia em bondade. A autojustificação é a máscara mais aceita do mundo, porque ela nos faz parecer íntegros enquanto mentimos para nós mesmos. Kierkegaard diria que o homem que se justifica demais é o que mais se trai. A verdade não precisa de defesa. Só o falso exige explicações constantes. Quando precisamos argumentar para sustentar quem somos, é porque já não acreditamos por inteiro. A autojustificação, nesse sentido, é o grito desesperado do eu falso tentando manter-se de pé diante do colapso da autenticidade. Nietzsche via na autojustificação uma forma de mediocridade espiritual. O homem que vive se explicando nunca cria, nunca se arrisca. Ele busca aprovação antes de agir, perdão antes de errar, compreensão antes de ser real. Ele quer ser visto como correto, não como verdadeiro. Kierkegaard completaria: esse é o desespero do homem que trocou o ser pelo parecer. A verdade é que a autojustificação nos mantém inocentes, mas não nos torna livres. Ela nos protege da dor, mas também da evolução. O espírito autêntico, ao contrário, prefere a culpa honesta à inocência mentirosa. Nietzsche diria: é melhor carregar o peso da verdade do que o conforto da mentira. Kierkegaard reforçaria: a liberdade começa quando deixamos de nos defender de nós mesmos. A consciência não precisa de desculpas, precisa de coragem. E coragem é o que nasce quando paramos de justificar o que já sabemos que não é verdade. Está tudo bem. Poucas frases soam tão inofensivas e tão perigosas. Kierkegaard dizia que o desespero mais profundo é aquele que o homem tenta disfarçar de serenidade. Vivemos repetindo essa frase como um mantra de sobrevivência. Mesmo quando o corpo treme, o peito aperta e a alma implora por pausa. Fingimos estar bem para não incomodar, para não parecer fracos, para continuar funcionando. Mas o "está tudo bem" é, na verdade, a mentira mais comum e mais aceita do nosso tempo. Nietzsche via nisso o triunfo da negação. Ele dizia que o homem moderno aprendeu a transformar a dor em vergonha. Sofrer se tornou sinal de fracasso. Duvidar, um sintoma de fraqueza. Então, para manter as aparências, inventamos o disfarce da estabilidade. Repetimos que está tudo bem até acreditarmos, e quando não acreditamos, nos distraímos. O auto-engano se disfarça de força, mas é apenas medo de se despedaçar diante do real. Kierkegaard acreditava que essa postura nasce do medo de ser visto. O homem prefere parecer equilibrado a correr o risco de ser sincero. A sociedade recompensa o controle, não a autenticidade. Por isso, aprendemos desde cedo a esconder o caos. Mas o caos, quando reprimido, não desaparece. Ele fermenta. E um dia, explode em forma de esgotamento,
frieza ou apatia. O está tudo bem é a frase que tenta conter o grito que já começou a nascer por dentro. Nietzsche chamava isso de niilismo disfarçado. É a renúncia à verdade em troca da aparência de paz. O homem que diz estar bem quando não está, perde a capacidade de sentir. E quem não sente, não vive, apenas existe. A emoção negada se transforma em indiferença. E a indiferença é o sintoma mais claro de uma alma entorpecida. O falso equilíbrio, que o mundo admira, é apenas um cemitério emocional cuidadosamente organizado. Kierkegaard via a sinceridade como um ato de fé. Ser honesto consigo mesmo é um salto no escuro, porque a verdade não traz consolo, traz luz. E a luz, quando chega, mostra o que preferíamos não ver. O homem que diz, não está tudo bem, está mais próximo da autenticidade do que aquele que vive em fingida serenidade. Porque a verdade, por mais dolorosa, é o primeiro passo da liberdade. Nietzsche diria que a vida autêntica é trágica. Ela não nega o sofrimento, ela o integra. O homem verdadeiro não busca estar bem o tempo todo. Ele busca estar inteiro, mesmo quando dói. A dor é parte da vida, e fugir dela é negar metade da existência. O está tudo bem não cura nada, apenas adia o colapso. Kierkegaard completaria: o homem que aceita a própria angústia começa pela primeira vez a viver com sentido, porque só quem encara o próprio abismo descobre que há chão sob os pés. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor ao destino, inclusive as partes sombrias dele. Dizer que não está tudo bem é o início da cura. É a confissão que rasga o véu do auto-engano e abre espaço para o real. A verdade pode ser incômoda, mas é nela que começa a autenticidade, e com ela, a vida. Nada molda tanto o ser humano quanto o medo. Kierkegaard dizia que o medo é o preço da liberdade. Ele surge porque podemos escolher, e toda escolha envolve a possibilidade de perder. Mas, incapaz de lidar com essa vulnerabilidade, o homem cria versões de si mesmo que o protegem do pavor de ser rejeitado, fracassar ou não ser amado. Assim nasce o falso eu, não como mentira deliberada, mas como armadura, uma identidade construída para sobreviver, não para existir. Nietzsche via o medo como o mais sutil dos tiranos. Ele dizia que os fracos se tornam moralistas não por virtude, mas por covardia. O homem que teme ser rejeitado transforma a conformidade em valor. O que teme errar chama a apatia de prudência. O que teme ser julgado veste o uniforme da modéstia. E assim, o medo vai moldando o caráter até que o indivíduo confunda precaução com personalidade. O resultado é uma vida cuidadosamente controlada, porém, completamente falsa. Kierkegaard acreditava que o medo, quando não enfrentado, se transforma em hábito. O homem passa a viver antecipando o julgamento dos outros. Mede cada palavra, cada gesto, cada desejo. O olhar alheio se torna espelho e prisão. E quanto mais o medo governa, mais o eu verdadeiro se retrai. O homem, então, não vive para ser, mas para evitar o erro. Não busca o sentido, busca a aprovação. O medo o convence de que o preço da autenticidade é alto demais, e ele paga o da falsidade com gratidão. Nietzsche chamava isso de moral dos domesticados. Pessoas que se escondem sob o manto da virtude para mascarar o pavor da liberdade. Porque ser livre é arriscado. É caminhar sem garantias. É estar nu diante do caos. O medo é o antídoto da criação. E o homem dominado por ele prefere uma vida previsível a uma vida verdadeira. Kierkegaard diria que essa é a forma mais silenciosa de desespero. Viver em segurança e chamar isso de paz. Mas o medo também pode ser portal. Kierkegaard acreditava que o medo autêntico é sinal de vida espiritual. O homem só teme o abismo porque sabe que há algo nele que o chama. O medo é o convite ao salto. Nietzsche concordaria. O homem corajoso não é o que não sente medo, mas o que o transforma em movimento. O medo, quando enfrentado, se converte em potência. A energia que antes o paralisava agora o impulsiona. O falso eu é o medo cristalizado. É a versão domesticada do ser, moldada pela necessidade de agradar e sobreviver. Mas esse eu, por mais convincente que pareça, não sente. Ele representa.
Ele existe para que o verdadeiro não precise doer. Só que o preço é a esterilidade. Nada floresce na alma de quem vive tentando não desagradar. Nietzsche diria que a coragem de ser autêntico é a única forma de poder que vale a pena conquistar. Kierkegaard completaria: a fé é o salto do homem que escolhe o abismo em vez do conforto. O medo nos protege da dor, mas também do sentido. E quem foge do medo, foge de si. Vivemos em um palco. Cada gesto, cada palavra, cada conquista é uma encenação cuidadosamente medida para impressionar. Kierkegaard dizia que o homem moderno perdeu a interioridade. Ele vive para o olhar do outro. O valor pessoal deixou de vir do que somos e passou a vir do que mostramos. A vida se transformou em espetáculo, e o preço dessa performance é a morte silenciosa da autenticidade. Nietzsche via essa teatralidade como o sintoma da decadência espiritual. Ele dizia que o homem que vive para ser visto é o que menos vive. A sociedade transformou o ser em mostrar. Hoje, até a dor precisa ser estética, a felicidade precisa ser pública, o amor precisa ter plateia. O homem não sente mais para compreender, sente para compartilhar. Ele mede o valor de uma experiência pela reação que ela gera, não pela profundidade com que a vive. Kierkegaard acreditava que essa necessidade de reconhecimento é a forma moderna de desespero, porque quem depende da aprovação externa nunca está em paz. A vida performática exige manutenção constante. O indivíduo precisa estar sempre atualizado, atraente, coerente. Ele se torna prisioneiro da imagem que criou. O medo de ser esquecido o obriga a continuar sorrindo mesmo quando a alma grita. O palco nunca apaga as luzes, e o ator nunca pode sair de cena. Nietzsche chamava isso de moral da aparência. Ele dizia que o homem moderno não quer ser bom, quer parecer bom. A sinceridade foi substituída pela estratégia. O discurso se tornou mais importante que a verdade. E quanto mais o indivíduo finge coerência, mais se afasta de si. A cultura da performance é a indústria do ego. Quanto mais você se exibe, mais se perde. O eu verdadeiro se torna invisível sob as camadas de personagem que aplaudimos. Kierkegaard via nessa dinâmica a raiz da angústia moderna. Porque o homem que vive para ser visto, vive em constante medo de ser desmascarado. Ele precisa sustentar a ilusão de perfeição, mesmo que isso o destrua. É por isso que a exaustão emocional é tão comum. Ela é o preço de uma autenticidade negada. O indivíduo finge ser forte até colapsar. O colapso, nesse caso, não é fraqueza. É o corpo tentando lembrar a alma de que ela ainda existe. Nietzsche diria que a autenticidade é o último ato de rebeldia possível. O homem que se recusa a performar ameaça um sistema inteiro construído sobre aparências. Ele incomoda porque expõe o jogo. Kierkegaard completaria: ser autêntico é viver sem garantias, é aceitar ser incompreendido. A verdade interior, por mais solitária que seja, é o único lugar onde o espírito respira. A cultura da performance mata o que há de mais humano. A contradição, o erro, o silêncio. Ela nos ensina a parecer felizes, não a ser. E quando todos fingem, a autenticidade se torna revolucionária. Nietzsche chamaria isso de retorno ao espírito livre. Aquele que não precisa provar nada, porque já se pertence. Kierkegaard diria que é o reencontro com o ser diante de Deus, sem plateia, sem aplauso, sem máscara. A performance é o cativeiro do ego. A autenticidade é o risco da alma. E só quem arrisca viver sem cena descobre o que é verdadeiramente real. Kierkegaard dizia que o orgulho é a forma mais refinada de desespero. Ele não grita, não implode, apenas se disfarça de força. O homem orgulhoso acredita ser livre, mas vive aprisionado dentro de sua própria imagem. Ele constrói um castelo feito de autossuficiência, onde nenhuma crítica entra e nenhuma verdade sai. É um tipo de prisão confortável, silenciosa e dourada, mas ainda assim, prisão. O orgulho não protege, isola. E o isolamento é a morte lenta da autenticidade. Nietzsche via o orgulho como o mais sedutor dos vícios, porque ele nos convence de que estamos acima do erro. O homem orgulhoso não busca compreender, busca vencer. Ele se defende até quando está errado, porque sua identidade depende de estar certo.
O orgulho transforma a consciência em trincheira. A verdade pode bater à porta, mas ele não abre. Porque abrir seria admitir que não é perfeito, e isso seria o mesmo que morrer. Kierkegaard acreditava que o orgulho é a tentativa desesperada de escapar da dependência, de Deus, dos outros, da própria fragilidade. Mas essa fuga cria um vazio, uma solidão espiritual profunda. O homem orgulhoso quer ser o próprio criador, mas termina prisioneiro de sua criação. A autenticidade, que exige vulnerabilidade, se torna impossível. Ele é forte demais para pedir ajuda, inteligente demais para aprender, autossuficiente demais para amar. O orgulho o impede de ser humano. Nietzsche via essa rigidez como sinal de fraqueza, não de força. Ele dizia que o homem verdadeiramente forte é aquele que se permite cair, errar e recomeçar. O orgulho, por outro lado, é o medo disfarçado de superioridade. É o mecanismo do ego que transforma a insegurança em arrogância. O homem orgulhoso acredita que domina a si mesmo, mas é dominado pela necessidade de parecer invencível. Ele não vive, se defende o tempo todo. Kierkegaard chamava esse estado de fechamento da alma. O homem orgulhoso não ouve, não muda, não sente. Ele é como uma casa com janelas trancadas. Do lado de fora, parece intacta. Do lado de dentro, o ar falta. O orgulho o mantém inteiro, mas sufocado. É a proteção que mata o protegido. E ainda assim, ele o idolatra, porque o medo de cair é maior do que o desejo de viver. Nietzsche diria que o orgulho é o último obstáculo do espírito livre. Enquanto o homem se apegar à necessidade de ter razão, nunca será criador. Será apenas reator. O criador aceita o erro como parte da obra, a queda como parte do voo. Kierkegaard completaria: a humildade não é fraqueza, é clareza. É o instante em que o homem para de fingir que é Deus e volta a ser humano. O orgulho é a muralha do ego. A autenticidade é o terreno aberto onde a alma respira. Ser autêntico é arriscar-se a ser visto em sua imperfeição. É aceitar o olhar alheio sem precisar vencê-lo. Nietzsche chamaria isso de coragem trágica, Kierkegaard de fé verdadeira. O homem orgulhoso acredita que está no controle. Mas o controle é apenas o medo de se revelar. E quem vive defendendo a própria imagem nunca se permite ver quem é. Kierkegaard dizia que a mentira mais perigosa é aquela que se veste de bondade. O homem moderno aprendeu a transformar suas fraquezas em virtudes. A covardia virou prudência. A passividade virou humildade. A complacência virou amor. E sob essas máscaras, o ego se mantém intacto, protegido por valores que soam nobres, mas nascem do medo. A moral, nesse sentido, tornou-se o terreno mais fértil para o auto-engano. Nietzsche via isso com desprezo. Ele dizia que a moral tradicional foi inventada pelos fracos para justificar sua impotência. O homem incapaz de afirmar a própria força criou virtudes que o consolassem. Chamou de pecado o poder e de santidade a submissão. Assim, o orgulho de ser pequeno foi disfarçado de virtude espiritual. O resultado é uma sociedade que venera o conformismo e chama de humildade o medo de agir. Kierkegaard, porém, via o problema por outro ângulo. Para ele, o homem criou uma moral confortável porque teme a responsabilidade da liberdade. Ser livre é escolher com consciência, e cada escolha verdadeira exige renúncia. A moral de fachada alivia esse peso. Ela oferece regras externas que substituem a reflexão interna. É mais fácil seguir princípios prontos do que encarar o dilema de decidir por si mesmo. O auto-engano moral, portanto, é uma fuga da liberdade sob o disfarce da virtude. Nietzsche chamava isso de niilismo disfarçado. Ele dizia que o homem que obedece cegamente aos valores herdados já está espiritualmente morto. Ele não vive por convicção, mas por obediência. E quanto mais acredita estar sendo bom, mais distante está da verdade. Porque a bondade sem consciência é apenas medo travestido de pureza. Kierkegaard completaria: o homem verdadeiramente bom não é o que evita o mal, é o que o reconhece em si e ainda assim escolhe o bem. A moral falsa cria personagens: o altruísta que ajuda por vaidade, o modesto que se humilha para ser admirado, o justo que condena para se sentir superior. São versões sociais do ego, cuidadosamente aceitas,
porque nos fazem parecer virtuosos enquanto permanecemos distantes da autenticidade. O auto-engano, aqui, é duplo. Mentimos para o mundo e para nós mesmos ao mesmo tempo. Nietzsche dizia que o verdadeiro espírito livre destrói essas máscaras morais. Ele age não por dever, mas por vontade. Sua ética nasce da lucidez, não da culpa. Kierkegaard, mais compassivo, afirmava que a fé autêntica só existe quando atravessamos a angústia da escolha. As virtudes reais não são herdadas, são conquistadas. E para conquistá-las, é preciso abandonar as mentiras confortáveis que chamamos de virtude. O homem que busca ser bom sem compreender o que o move, torna-se refém da imagem do bem. O que se permite olhar para a própria sombra, por outro lado, encontra a verdade. Nietzsche diria que o autêntico é o que ousa criar o próprio valor. Kierkegaard diria que é o que confia na verdade interior, mesmo quando ela dói. As mentiras que chamamos de virtudes são doces, mas estéreis. Elas oferecem reconhecimento, mas não transformação. A virtude verdadeira nasce quando o homem deixa de querer parecer bom e começa a querer ser real. Kierkegaard dizia que o desespero do homem moderno é o de parecer coerente. A coerência virou uma espécie de culto. Buscamos ser consistentes em nossas ideias, nossos comportamentos, nossas crenças, mesmo quando elas já não fazem sentido. Temos medo de mudar, porque mudar é admitir que estávamos errados. E admitir o erro é romper com a imagem que cuidadosamente construímos. O auto-engano, nesse caso, se manifesta como apego à própria narrativa. Não defendemos a verdade, defendemos a continuidade da ilusão. Nietzsche via essa busca por coerência como uma fraqueza. Ele dizia que o homem autêntico é contraditório, porque a vida é. O desejo de ser o mesmo o tempo todo é uma negação da própria natureza do existir. Mudar não é sinal de indecisão, mas de crescimento. O problema é que a sociedade valoriza a previsibilidade, não a evolução. O homem coerente é admirado porque oferece estabilidade, mas é justamente essa estabilidade que o impede de se tornar algo novo. Kierkegaard chamava isso de desespero da identidade fixa. Ele acreditava que o ser humano, ao tentar ser algo permanente, trai a própria condição. O eu não é uma rocha, é um rio. Quando tentamos congelar quem somos, o fluxo da vida se interrompe. O auto-engano da coerência é a recusa em aceitar que a alma se transforma. Criamos um personagem e o vestimos todos os dias, mesmo quando ele já não nos serve. O medo de incoerência nos transforma em estátuas, sólidas, porém mortas. Nietzsche diria que o espírito livre é o que se contradiz com coragem. Ele muda de ideia, destrói convicções, reinventa valores. Porque a verdade não é um ponto fixo, é um processo. O homem que precisa estar sempre certo, segundo ele, já desistiu de pensar. Kierkegaard acrescentaria: a coerência pode ser virtude, mas também covardia. Às vezes, insistir em ser o mesmo é apenas uma forma sofisticada de fugir do novo. O auto-engano da coerência também nasce do medo do julgamento. Vivemos cercados por olhos que observam, prontos para apontar contradições. A sociedade exige uma narrativa linear, um eu estável, confiável, previsível. Ser contraditório é ser visto como volúvel, incoerente, fraco. Então fingimos estabilidade, e a autenticidade morre sufocada sob a máscara da constância. O homem que tenta manter-se igual o tempo todo esquece que viver é, por definição, mudar. Nietzsche via o autêntico como o que aceita a própria multiplicidade. Ele é caos, e o caos é fértil. Kierkegaard concordaria. A fé não é certeza, é movimento. O homem que se permite mudar sem vergonha encontra a verdade que se renova a cada instante. Já o que tenta preservar a coerência vive prisioneiro do passado, defendendo um eu que já não existe. O auto-engano da coerência é o medo de morrer simbolicamente. Mas sem essa morte, não há renascimento. Nietzsche chamaria isso de morrer para tornar-se novo. Kierkegaard, de salto para dentro da verdade. Ambos diriam que o homem que teme a incoerência teme a vida. Ser autêntico não é ser o mesmo, é ser fiel ao que é vivo dentro de si, mesmo que mude a cada amanhecer. Kierkegaard dizia que o desespero humano nasce do medo de si mesmo. É por isso que buscamos barulho.
Não apenas o ruído literal, mas o ruído simbólico. Conversas, trabalho, distrações, promessas, objetivos. Vivemos cercados de sons, tarefas e notificações para não ouvir o que o silêncio tenta dizer. O vazio nos assusta porque ele exige presença. E a presença obriga o confronto. O homem moderno, portanto, não foge do mundo, foge de si. Nietzsche via esse comportamento como o colapso da força interior. Ele dizia que o homem contemporâneo já não suporta o peso da própria consciência. A tecnologia, a pressa e o excesso de estímulos tornaram-se ferramentas de fuga existencial. A vida interior foi substituída pela reação constante. Já não contemplamos, apenas reagimos. A distração virou anestesia. O homem que não suporta o vazio tenta preenchê-lo com qualquer coisa, e ao fazer isso, o aprofunda. Kierkegaard acreditava que o vazio não é um inimigo, mas um espelho. É nele que o ser se reflete sem máscaras. O problema é que o homem moderno não quer se ver, quer se entreter. A solidão, que poderia ser sagrada, virou castigo. O silêncio, que poderia ser sabedoria, virou desconforto. O barulho é o abrigo dos que não suportam pensar. E quanto mais tentamos escapar do vazio, mais ele cresce, silencioso, nas margens da alma. Nietzsche dizia que o verdadeiro criador é aquele que suporta o silêncio. A solidão é o preço da profundidade. O homem que não sabe estar só jamais será livre, porque dependerá sempre do ruído alheio para se sentir vivo. O barulho do mundo é uma droga, e o vício nele é o sintoma de uma humanidade fragmentada. O auto-engano, nesse contexto, é acreditar que estamos ocupados vivendo, quando na verdade estamos apenas evitando existir. Kierkegaard via o vazio como uma passagem. Ele dizia que todo homem precisa atravessar o deserto do silêncio antes de encontrar sentido. O desespero é o anúncio do despertar, mas só desperta quem não foge. O vazio, quando aceito, se transforma em espaço, e no espaço nasce o novo. A alma precisa de silêncio da mesma forma que o corpo precisa de ar. Nietzsche completaria: o homem que aprende a permanecer no vazio transforma o nada em poder criador. É ali, onde tudo parece ter se perdido, que o espírito livre encontra a força de recomeçar. O vazio não destrói, purifica. Ele separa o essencial do supérfluo, o verdadeiro do ensaiado, o ser do personagem. Kierkegaard chamaria isso de noite escura da alma. Nietzsche, de gestação do Criador. Mas o homem moderno, viciado em ruído, confunde movimento com vida. Ele acredita que estar ocupado é estar vivo, e é por isso que nunca se encontra. O vazio que tenta preencher é o mesmo que o chama para dentro. Só que, para escutá-lo, é preciso parar. E parar exige coragem. O silêncio não é ausência, é presença em estado puro. Quem o suporta descobre que o vazio não é o fim, é o início da verdade. Kierkegaard dizia que até a fé pode se tornar uma forma de desespero quando usada como fuga. Hoje, o espiritualismo moderno, em vez de despertar o homem, muitas vezes o embala. Ele promete luz sem sombra, cura sem confronto, evolução sem dor. É o mesmo auto-engano de sempre, mas agora com roupagem sagrada. O homem acredita estar se aproximando de Deus quando, na verdade, está apenas se afastando de si mesmo, em nome de uma paz que é, na verdade, anestesia. Nietzsche via esse tipo de espiritualidade como a decadência da vontade. Ele dizia que o homem religioso, ou espiritualizado demais, frequentemente renuncia à própria força em troca de consolo. Em vez de afirmar a vida, ele tenta transcendê-la. Mas toda tentativa de escapar da terra é uma negação do real. O espírito livre, dizia Nietzsche, não foge do mundo. Ele o ama, mesmo em sua dor. O espiritualismo do conforto é o auto-engano disfarçado de elevação. Kierkegaard acreditava que a fé verdadeira é angústia antes de ser paz. É o salto no escuro, não a fuga para o céu. A alma que busca a autenticidade precisa atravessar o deserto do silêncio e da dúvida, não preenchê-lo com mantras e promessas de harmonia eterna. O espiritualismo superficial é o barulho da mente travestido de serenidade. Ele nos protege da dor, mas também da profundidade. É o refúgio de quem quer a aparência do sagrado, mas teme o preço do real encontro com o divino.
Nietzsche dizia que o homem que foge da dor, foge da própria evolução. E é por isso que a espiritualidade açucarada se tornou tão popular. Ela oferece respostas rápidas para perguntas que deveriam ser vividas, não respondidas. Ela promete cura sem autoconhecimento, vibração sem consciência, luz sem sombra. Mas a alma não se ilumina fugindo da escuridão. Ela se ilumina atravessando-a. Kierkegaard chamava a fé autêntica de paradoxo, porque crer não é negar o desespero, é sustentá-lo com coragem. O homem que acredita de verdade não busca certezas, busca sentido. Já o que se espiritualiza por vaidade ou medo apenas troca de ilusão. Sai da mentira do mundo para viver a mentira do despertar. O ego espiritual é o mais perigoso de todos, porque acredita ser livre quando está apenas mais sofisticadamente preso. Nietzsche, com seu olhar feroz, diria que o homem iluminado demais é o que mais teme a própria sombra. Ele substitui o vício da razão pelo vício da pureza. Vive citando verdades, mas não vive nenhuma. O espiritualismo, nesse ponto, se torna teatro. Um palco onde a luz é forte demais para deixar ver a sujeira do chão. Kierkegaard completaria: Deus não se revela no disfarce da perfeição, mas no abismo da imperfeição. O verdadeiro espiritual não é o que brilha, mas o que suporta a escuridão sem perder a chama. Ele não fala de energia, ele carrega presença. Não promete paz, ele caminha com fé, mesmo em meio ao caos. A espiritualidade autêntica não conforta, desperta. E todo despertar dói. Mas é essa dor que separa o homem que sonha com o divino daquele que finalmente o encontra dentro de si. Vivemos a era da autoajuda instantânea, dos vídeos que prometem transformação em 5 minutos, dos gurus que vendem clareza em um clique. Kierkegaard dizia que o desespero moderno nasce da pressa com que tentamos nos salvar. Queremos atalhos para o abismo, fórmulas para o mistério, manuais para a alma. Mas o autoconhecimento verdadeiro não é um produto, é um processo. E processo exige tempo, silêncio e dor. O homem que busca respostas imediatas apenas muda de prisão. Sai da ignorância para entrar na ilusão da sabedoria. Nietzsche via essa superficialidade como o triunfo da mediocridade espiritual. Ele dizia que a profundidade assusta porque obriga o homem a se despir. O conhecimento de si não é um mergulho leve, é um afogamento voluntário. O indivíduo moderno, porém, quer mergulhar sem molhar o rosto. Ele quer saber quem é, desde que isso não o obrigue a mudar. O autoengano se disfarça de autodesenvolvimento. Falamos de consciência, mas praticamos consumo. Kierkegaard acreditava que o verdadeiro conhecimento de si nasce do desespero, não da curiosidade. A alma precisa se ver nua diante de sua própria angústia. Nenhum curso, nenhum livro, nenhum método pode substituir o confronto com o próprio abismo. O autoconhecimento rápido é o mesmo que curar uma ferida cobrindo-a com tinta. Ela parece bonita, mas continua aberta. A pressa em evoluir é muitas vezes apenas o medo de sentir o que precisa ser sentido. Nietzsche diria que o homem que busca atalhos para si mesmo é o que mais teme a verdade, porque a verdade não é reconfortante, é destrutiva. Ela desmonta crenças, quebra máscaras, expõe contradições. O autoconhecimento não é um caminho de autoaceitação, mas de autodemolição. Só depois que tudo desaba é que surge o espaço para o que é real. Kierkegaard chamaria isso de morte do eu ilusório. O colapso necessário para que o ser verdadeiro possa nascer. Mas o mundo moderno não quer colapsos, quer resultados. Ele transforma a jornada interior em uma mercadoria com prazo de validade. Cada vídeo, cada palestra, cada mantra é vendido como promessa de iluminação. O homem moderno não quer verdade, quer alívio. Ele troca o confessionário pela timeline, a oração pela palestra motivacional. Nietzsche o chamaria de homem leve, aquele que não suporta o peso da própria profundidade. Kierkegaard via o autoconhecimento como fé em movimento. Ele dizia que conhecer-se é caminhar sem mapa, aceitar não entender e, ainda assim, continuar. A pressa destrói essa jornada porque a alma tem o próprio ritmo. Nada profundo acontece rápido. O autoconhecimento real é feito de pausas, quedas, silêncios e recomeços. É lento porque é verdadeiro. Nietzsche completaria: o homem que busca atalhos
Não se transforma, apenas muda de ilusão. Ele continua girando em torno de si, repetindo frases sobre consciência, enquanto foge da própria sombra. Kierkegaard diria que a sabedoria começa quando paramos de tentar ser sábios. O autoconhecimento não é conquista, é rendição. E quem tenta apressar a rendição apenas reforça a prisão. Kierkegaard dizia que a maioria das pessoas não teme a mentira, teme a verdade. Porque a verdade, quando finalmente surge, destrói o personagem que criamos para sobreviver. Ser autêntico é um ato de coragem quase insuportável, porque expõe. Revela a nudez de quem realmente somos, sem os filtros da conveniência, da moral e da aprovação. A autenticidade não é confortável, é selvagem. Ela arranca o verniz do eu ideal e mostra o ser cru, contraditório, imperfeito. E é por isso que poucos suportam ser verdadeiros. Nietzsche via a autenticidade como uma forma de guerra interior. Ele dizia que o homem autêntico é um guerreiro contra si mesmo. Luta contra as ilusões, os valores herdados e as máscaras que o mundo exige. Esse conflito o isola, porque o mundo não perdoa quem se recusa a fingir. O autêntico incomoda, não porque seja melhor, mas porque é livre. E a liberdade, para quem vive preso, é uma afronta. Kierkegaard acreditava que a autenticidade é um chamado espiritual. Ela exige que o homem viva diante de Deus, não diante do olhar alheio. Ser autêntico é viver sem plateia, é responder ao próprio sentido, não às expectativas do mundo. Mas essa postura tem um custo: solidão, incompreensão, rejeição. O autêntico não cabe nas narrativas coletivas. Ele é estranho, porque não precisa da aprovação que sustenta os outros. Por isso, a autenticidade é temida. Ela rompe o pacto silencioso da hipocrisia social. Nietzsche chamava essa ruptura de solidão do Criador. O homem que se atreve a ser verdadeiro se separa do rebanho. Ele abandona o conforto da conformidade e enfrenta o peso da própria consciência. Mas é nesse isolamento que nasce o poder. A autenticidade liberta porque destrói a dependência do olhar do outro. Ela substitui o desejo de ser amado pela necessidade de ser inteiro. Kierkegaard completaria: o autêntico não busca aceitação, busca coerência entre o que é e o que vive. Mas essa coerência exige dor. Porque ao escolher a verdade, perdemos as garantias. A autenticidade não promete sucesso nem segurança, promete apenas lucidez. E a lucidez, para muitos, é insuportável. É mais fácil seguir a multidão, vestir as máscaras certas, parecer correto. Nietzsche dizia que o homem prefere ser parte do rebanho a caminhar sozinho em direção ao abismo da própria verdade. Mas o abismo, no fim, é onde o verdadeiro eu mora. Kierkegaard via na autenticidade uma forma de fé viva. O salto para dentro de si, sem certezas, sem garantias, apenas confiança. Ele acreditava que a alma só encontra repouso quando para de atuar e começa a existir. Nietzsche concordaria, mas com outro nome. Para ele, é o nascimento do espírito livre, aquele que cria seus próprios valores, mesmo que o mundo o chame de louco. A autenticidade assusta porque é espelho. Ela revela o quanto fingimos. O homem autêntico não é perfeito, é verdadeiro. E por isso mesmo, é perigoso, porque sua simples presença desmonta o disfarce dos outros. Ser autêntico é viver sem máscara, mesmo quando o mundo inteiro vive disfarçado. É caminhar sem aplausos, guiado apenas pela fidelidade ao que é real. Kierkegaard dizia que a verdade, quando finalmente chega, não traz paz, traz vertigem. Ver-se nu diante de si mesmo é como encarar o abismo. Nada sobra para se esconder atrás. O auto-engano é confortável porque oferece estrutura. Mas quando ele se desfaz, tudo entra em colapso. As crenças, as justificativas, a imagem que sustentava nossa identidade. Esse caos é inevitável. É o preço da lucidez. E é também o ponto de partida para o renascimento da autenticidade. Nietzsche via esse momento como a morte simbólica do eu. Ele dizia que o homem precisa morrer antes de viver verdadeiramente. Não no corpo, mas naquilo que acreditava ser. A destruição das ilusões é uma forma de luto. Perdemos não apenas o que era falso, mas também o que nos sustentava. É o vazio após o desmoronamento, onde nada parece fazer sentido. Mas é precisamente nesse nada que a verdade começa a germinar.
Kierkegaard chamava esse estado de angústia sagrada. Ele acreditava que a alma só desperta quando se vê desprotegida. O caos de se enxergar nu não é punição, é revelação. A vida inteira, o homem constrói defesas para suportar o peso da consciência. Ele se veste de certezas, princípios e papéis sociais. Mas chega o momento em que nenhuma dessas roupas serve mais. E o ser, nu, se depara com a própria finitude, com o medo, com o vazio, com o que é real. Nietzsche, por sua vez, via nesse colapso o nascimento do Criador. Quando o homem perde tudo em que acreditava, ganha o poder de criar de novo. O caos, para ele, é condição da criação. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O problema é que o caos é insuportável para quem não tem fé. Kierkegaard diria que a fé é justamente o fio que impede a alma de se perder no abismo. A confiança de que o desespero é passagem, não destino. O caos de enxergar-se nu é o oposto da ilusão da estabilidade, é a perda do controle. E o controle é o último refúgio do ego. Quando ele cai, o homem descobre que não é dono de si, é hóspede da própria existência. É nesse instante que o orgulho morre e a humildade verdadeira nasce. Não a humildade social, feita de aparência e modéstia forçada, mas a humildade de quem se ajoelha diante do mistério do ser. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor ao destino, mesmo ao trágico. O homem autêntico não tenta escapar do caos. Ele o abraça. Porque entende que a verdade nunca vem organizada, ela vem como tempestade. Kierkegaard completaria: a fé começa onde a razão desaba. Quando tudo o que era sólido se dissolve, o espírito, enfim, respira. Ver-se nu é doloroso, mas libertador. É o momento em que deixamos de ser o que fingimos e começamos a ser o que realmente somos. Frágeis, contraditórios, humanos. A alma que suporta o caos descobre que ele não destrói, ele revela. E é essa revelação que dá início à vida autêntica. Kierkegaard dizia que o homem que acredita saber exatamente quem é, vive aprisionado. O verdadeiro desespero para ele não está em duvidar, mas em ter certezas demais. A dúvida é viva, ela mantém a alma em movimento. Já a certeza é estática, mata lentamente. O auto-engano, nesse sentido, é a tentativa de congelar o mistério do ser dentro de uma definição confortável. Queremos nos descrever para existir, como se as palavras pudessem conter o infinito que somos. Mas a vida é um fluxo, não uma identidade fixa. A beleza em não saber quem se é. Nietzsche via essa incerteza como força criadora. Ele dizia que o homem que não sabe quem é, está livre para se tornar qualquer coisa. O não saber é o espaço da invenção. A alma que se permite ser indefinida é a única que pode evoluir. O problema é que fomos ensinados a temer a incerteza. Queremos rótulos, papéis, estabilidade. A cultura nos convence de que mudar é se perder, quando na verdade é a única forma de se encontrar. O homem autêntico não busca identidade, ele busca profundidade. Kierkegaard acreditava que a identidade é um diálogo entre o humano e o divino, entre o finito e o eterno. Ela não se descobre, se constrói, e se reconstrói infinitas vezes. A alma que tenta se fixar numa definição acaba sufocando o próprio crescimento. O verdadeiro eu é sempre um vir a ser, uma jornada que nunca termina. Por isso, não saber quem somos pode ser libertador, porque significa que ainda estamos vivos, abertos, possíveis. Nietzsche chamava esse estado de grande saúde, o equilíbrio entre destruição e criação. Ele via o homem livre como aquele que se reinventa tantas vezes quantas forem necessárias. O contrário disso é o homem ressentido, o que se agarra ao passado, ao nome, à história, o que prefere a prisão da coerência à liberdade da transformação. Kierkegaard diria que o homem que se define cedo demais fecha as portas do espírito. A beleza de não saber quem se é está em poder experimentar sem medo. A cada erro, uma forma morre. A cada descoberta, uma nova nasce. O autêntico vive em processo. Ele não busca se encontrar, mas se escutar. E a escuta exige silêncio. Nietzsche diria que só o espírito forte suporta o vazio da indefinição, porque é nesse vazio que mora o poder de criar. A fraqueza quer rótulos, a força quer possibilidade. Kierkegaard completaria:
Ser é tornar-se. A alma humana não cabe em um conceito, e todo esforço para reduzi-la é violência. A vida autêntica é movimento, o constante deixar de ser para poder ser novamente. A incerteza é o solo fértil da verdade. Nietzsche via nisso a verdadeira liberdade, a de poder destruir a própria imagem sempre que ela se torna prisão. Amar o desconhecido dentro de si é a forma mais alta de amor próprio. Kierkegaard chamaria isso de fé no vir a ser, a confiança de que o que somos está sempre nascendo. Não saber quem você é não é falha, é graça, porque só quem não se define ainda pode se transformar. Kierkegaard dizia que, depois que a mentira cai, o primeiro som que se ouve é o do silêncio. É um silêncio estranho, quase doloroso, porque preenche o espaço que antes era ocupado pelas vozes da ilusão. Quando o auto-engano termina, não vem imediatamente a paz, vem o vazio. A mente, acostumada a se justificar, a se explicar, a se defender, de repente não tem mais o que dizer. O falso eu desaba, e o verdadeiro ainda não nasceu. É um intervalo entre a morte e o renascimento. Um limbo espiritual onde tudo parece suspenso. Nietzsche via esse momento como o ponto mais perigoso e mais fértil da existência. O homem, sem suas mentiras, sente o chão desaparecer. Ele já não tem as antigas certezas para se apoiar, mas ainda não construiu as novas. É o instante em que a alma pode tanto se libertar, quanto se perder. Muitos, incapazes de suportar o silêncio, correm de volta às antigas ilusões. Reconstroem as mesmas máscaras com novas palavras, chamando-as de recomeço. Mas o silêncio exige outra coisa, exige presença. Kierkegaard acreditava que o silêncio é o idioma de Deus. É nele que o ser humano, pela primeira vez, ouve a verdade que não vem de fora. O homem que permanece nesse estado sem fugir, começa a escutar a voz mais antiga e mais esquecida, a da consciência. E a consciência não fala em gritos, fala em sussurros. Ela não acusa, não julga, apenas mostra. Mostra o que somos sem os adornos do ego, sem a necessidade de ter razão. Esse silêncio é o espelho mais fiel que existe, e é por isso que o evitamos. Nietzsche diria que o silêncio é a prova da força. O espírito fraco precisa de ruído para se sentir vivo. O forte encontra sentido no vazio. O silêncio, para ele, não é ausência, mas densidade. É quando o barulho do mundo cessa e o homem volta a ouvir o som da própria existência. Ele acreditava que o verdadeiro Criador nasce desse momento, do nada aparente que, na verdade, é o campo aberto para a criação. Kierkegaard chamava o silêncio após a mentira de purificação. É o processo em que a alma se limpa do excesso de palavras e justificativas. É como se, pela primeira vez, o homem respirasse sem precisar explicar porquê. Ele deixa de reagir e começa a existir. Nesse espaço, a verdade não é pensada, é sentida. E sentir, para quem viveu na ilusão por muito tempo, é um retorno quase doloroso à realidade. Nietzsche completaria: é no silêncio que o homem percebe que não há mais ninguém para culpar, nem para salvar. E essa solidão radical é o nascimento da liberdade. A partir dali, não há desculpas, não há personagens, há apenas o ser diante do ser. Kierkegaard chamaria isso de reencontro com o divino. Nietzsche, de reencontro com o trágico. Ambos falariam da mesma coisa. O momento em que a alma, nua e silenciosa, aprende a existir sem precisar mentir. O silêncio depois da mentira é o ponto mais honesto da vida. É onde termina o disfarce e começa a escuta. E é só quando aprendemos a ouvir de novo que a verdade, finalmente, encontra voz. Kierkegaard dizia que o homem passa metade da vida tentando ser o que não é, e a outra metade tentando esconder o que é. A busca pela perfeição, que parece nobre, é na verdade o mais disfarçado dos auto-enganos. Ela nasce da recusa em aceitar a própria imperfeição, o erro, a dúvida, a fraqueza, o medo. Vivemos tentando consertar o que nunca esteve quebrado, tentando alcançar uma pureza que não existe. O resultado é exaustão. O cansaço de sustentar uma imagem de si, que o próprio coração sabe que é falsa. Nietzsche via isso como a patologia da moral. Ele dizia que o homem se tornou doente ao tentar ser bom demais. A perfeição é uma invenção da culpa.
É o modo como a consciência tenta pagar a si mesma por não ser divina. O autêntico, ao contrário, aceita sua sombra. Ele compreende que a luz não é ausência de escuridão, mas convivência com ela. O homem que tenta ser perfeito é escravo da própria pureza. O que aceita o imperfeito é senhor de si. Kierkegaard acreditava que a reconciliação com o imperfeito é o início da fé real. A fé não é acreditar que somos impecáveis, mas confiar que há sentido mesmo no que falha. A alma que se permite ser imperfeita se torna inteira, porque não precisa mais esconder nada. O arrependimento, que antes era peso, se transforma em aprendizado. A fraqueza em compaixão, o erro em caminho. A vida, enfim, deixa de ser um tribunal e volta a ser um processo. Nietzsche diria que essa aceitação é a forma mais alta de amor fati, o amor pelo destino. Amar o destino é amar até o que nos humilha, até o que não controlamos. É olhar para as próprias ruínas e ver nelas um tipo de beleza. O homem autêntico não busca pureza, busca presença. Ele entende que o imperfeito não é obstáculo para o sentido, é o terreno onde o sentido cresce. A dor, o arrependimento e o erro deixam de ser manchas e passam a ser marcas, cicatrizes que provam que se viveu. Kierkegaard chamava isso de descanso na graça. Quando o homem se reconcilia com a imperfeição, a angústia perde força. Ele para de correr atrás de um ideal inalcançável e começa a caminhar no ritmo do real. A paz não vem da conquista, vem da aceitação. É a serenidade de quem não precisa mais parecer. Nietzsche completaria: a imperfeição é o preço da liberdade, porque só quem se permite errar pode criar. O autêntico, portanto, é aquele que faz as pazes com o próprio caos. Ele olha para dentro e vê tanto a luz quanto a sombra, e não tenta escolher entre elas. Ele as une. Kierkegaard diria que essa é a verdadeira síntese espiritual. O momento em que o homem para de se dividir entre o que deveria ser e o que é. Nietzsche diria que é o nascimento do espírito leve, aquele que dança com as próprias falhas. A reconciliação com o imperfeito é o fim da guerra interna. É quando a alma, cansada de lutar contra si, finalmente se abraça. Kierkegaard dizia que o homem moderno se tornou ator, não por escolha, mas por necessidade. Desde cedo, aprendemos que o mundo é um palco e que para sermos aceitos, precisamos desempenhar um papel convincente. O problema é que o personagem nunca descansa. Ele precisa ser coerente, admirável, forte. E quando a cortina cai, o homem real já não sabe mais onde termina o roteiro e começa a vida. O auto-engano se transforma, então, em sobrevivência. Fingir deixa de ser escolha e passa a ser respiração. Nietzsche via nessa encenação contínua a morte do espírito livre. Ele dizia que o homem que vive interpretando perde o direito de existir como criador. Ele passa a agir por reflexo, não por vontade. O papel o domina. A sociedade o recompensa pela atuação, o aplaude por cumprir expectativas, e ele confunde aplauso com sentido. Assim, passa a vida inteira representando versões de si, até que, um dia, o silêncio entre um ato e outro o confronte com a pergunta mais temida: quem sou eu quando ninguém está olhando? Kierkegaard acreditava que essa pergunta é o início da libertação. O homem só começa a ser verdadeiro quando tem coragem de abandonar o papel que o sustenta. Mas esse abandono é doloroso, porque implica perder o pertencimento. O papel é uma armadura social. Ele nos dá lugar, função, identidade. Sem ele, parece que deixamos de existir. Mas é justamente nesse vazio que o ser começa a emergir, sem aplausos, sem público, sem certeza. É o nascimento do autêntico. Nietzsche chamava esse processo de morte do ator. A destruição simbólica do ego que vive de aparência. O homem que se desfaz do papel torna-se perigoso, porque não pode mais ser controlado. Ele não se move por medo, nem por necessidade de aprovação. Age por impulso vital, por vontade própria, por fidelidade ao instante. Kierkegaard diria que é nesse ponto que o homem encontra Deus, quando não precisa mais parecer nada para merecer existir. Mas o mundo não aceita facilmente o homem sem papel. Ele incomoda. Sua presença é um espelho que denuncia a falsidade alheia. Ele não joga o jogo da aparência, e isso o torna imprevisível. Nietzsche via nesse tipo de indivíduo o espírito superior.
aquele que rompe com o rebanho e se torna criador de si. Kierkegaard o chamaria de cavaleiro da fé, aquele que vive no paradoxo de ser humano diante do infinito, sem precisar provar nada. A coragem de viver sem papel é a coragem de ser incompreendido. É enfrentar o desconforto de não caber em lugar nenhum, de não ter um nome fixo, uma função clara, uma narrativa linear. É viver nu de papéis, sustentado apenas pela própria verdade. Nietzsche diria que esse é o momento em que o homem se torna arte viva. Kierkegaard, que é o instante em que ele, pela primeira vez, respira a graça. A vida sem papel é vertigem, mas é também plenitude. Porque quando não precisamos mais fingir, finalmente podemos existir. Kierkegaard dizia que ser autêntico é desafiar o mundo. Porque o mundo não quer verdade, quer conveniência. Ele exige que sejamos funcionais, previsíveis e dóceis. A autenticidade, nesse sentido, é uma forma de desobediência. É recusar a linguagem da massa, os padrões de conduta e as respostas prontas. É escolher a própria consciência em vez da aprovação coletiva. Mas essa escolha tem um preço. Quem se torna autêntico, inevitavelmente se torna estrangeiro. Nietzsche via essa solidão como o selo da grandeza. Ele dizia que o espírito livre caminha entre ruínas, porque precisa destruir os ídolos antes de criar o próprio valor. A autenticidade é essa destruição, o colapso do dever ser. O homem autêntico não segue o manual da virtude, ele escreve o seu. Vive de dentro para fora, guiado pela própria centelha. É rebelde porque não se curva nem à moral, nem à moda, nem à opinião pública. Ele prefere a verdade dura à mentira confortável. E por isso, é temido. Kierkegaard acreditava que a rebeldia da autenticidade é espiritual. Ela não é grito, é silêncio, não é revolta, é clareza. O homem autêntico não precisa se impor, ele simplesmente é. Sua presença desmonta o teatro social, porque ela revela o contraste entre o que é genuíno e o que é ensaiado. E esse contraste incomoda. O autêntico não tenta converter ninguém, apenas existe com intensidade suficiente para expor a hipocrisia alheia. Nietzsche chamava isso de afirmação trágica da vida. O homem autêntico aceita o mundo em toda a sua crueldade, e ainda assim diz sim. Ele não busca escapar, transcender ou purificar-se. Vive com o caos e o abraça como parte do todo. A rebeldia, nesse sentido, é existir plenamente sem pedir permissão. O autêntico não é moralista, nem santo, nem exemplo, é humano. E justamente por isso, é perigoso para uma sociedade que vive de máscaras. Kierkegaard via a autenticidade como o retorno ao eu diante de Deus. O homem que vive com responsabilidade diante da própria verdade. É um ato de fé, porque é um salto no vazio. A autenticidade não promete recompensa, só integridade. Nietzsche, por sua vez, chamava isso de nobreza interior, a força de viver segundo a própria lei, mesmo que o preço seja a solidão. Para ele, o homem autêntico é o único verdadeiramente livre, porque já não precisa de ninguém para existir. Mas a rebeldia da autenticidade não é arrogância, é humildade em sua forma mais pura, a coragem de reconhecer o próprio limite e, ainda assim, escolher a verdade. O autêntico não se acha melhor, apenas recusa ser falso. E essa recusa é revolucionária. Porque, num mundo que recompensa a mentira, ser verdadeiro é o maior ato de subversão possível. Nietzsche diria que o espírito livre é o herege do século. Kierkegaard diria que é o crente silencioso que não precisa provar sua fé. Ambos diriam que o autêntico é o homem que, em meio ao ruído, mantém-se fiel à voz interior. Ser autêntico é, portanto, a forma mais profunda de rebeldia, e a mais rara. Kierkegaard dizia que a verdadeira liberdade só começa quando a máscara cai, porque enquanto o homem vive representando, é escravo da própria performance. Ele não age, reage, não escolhe, apenas responde às expectativas. Mas o instante em que o disfarce se desfaz é o mais perigoso e o mais luminoso da existência. É como sair de um quarto escuro para o sol. A luz cega no início, mas logo revela o mundo. A liberdade autêntica não é leve, é vertiginosa, porque ela nos devolve a responsabilidade por tudo o que somos. Nietzsche via esse momento como o ápice do espírito livre.
Ele dizia que, quando o homem se desmascara, o peso que o esmagava se transforma em asas. A vergonha dá lugar à potência, porque não há mais nada a esconder, e quem nada esconde, nada teme. A máscara caía para agradar, para pertencer, para proteger o ego. Sem ela, o homem descobre que não precisa mais de aplausos, apenas de presença. Essa é a liberdade mais pura, a de existir sem precisar ser interpretado. Kierkegaard acreditava que essa liberdade é o estado mais próximo da fé. Não a fé dogmática, mas a confiança radical de que o ser basta. É o instante em que o homem para de se justificar diante do mundo e começa a viver diante de Deus, ou diante do próprio silêncio, se preferir. A máscara servia para negociar a aceitação, a verdade, para reconciliar-se com a existência. A alma liberta, então, já não teme o erro, o julgamento ou a rejeição. Ela simplesmente é. Nietzsche dizia que essa liberdade é trágica, mas sublime, porque o homem que se desmascara perde o conforto da inocência. Ele não pode mais culpar ninguém. A autenticidade cobra a autonomia, e a autonomia pesa. O que antes era fácil se torna profundo. O que antes era previsível se torna vivo. Mas é nesse peso que o espírito encontra força. A liberdade não é ausência de limites, é consciência deles. E quem aceita os próprios limites, torna-se infinito por dentro. Kierkegaard chamava isso de descanso da alma. A vida, que antes era luta constante por reconhecimento, se torna quietude. O homem liberto não precisa provar, nem esconder, nem vencer. Ele se move em harmonia com o que é. A liberdade, nesse estágio, já não é um grito, é um silêncio pleno. Nietzsche completaria: o homem autêntico é aquele que ama o que é, não o que gostaria de ser. Amar o real é o mais alto ato de poder. O desmascaramento, portanto, não é o fim de nada, é o começo de tudo. É o retorno à inocência madura, à simplicidade que vem depois da consciência. Kierkegaard diria que é quando o espírito volta a respirar. Nietzsche diria que é quando o homem finalmente cria o próprio destino. A liberdade depois do desmascaramento é o momento em que o peso da aparência se transforma em leveza de ser. E essa leveza não é ausência de gravidade, é dançar com ela. Kierkegaard dizia que a verdade é o remédio mais amargo da alma, e ainda assim, o único que realmente cura. Ela não vem para confortar, vem para revelar. E toda revelação é uma pequena morte, a morte da ignorância, da vaidade, da máscara. Por isso, o homem foge dela. Quer a luz, mas não o calor. Quer a cura, mas não o tratamento. A verdade nunca agrada porque antes de libertar, ela destrói. E destruir o que é falso dói mais do que perder o que é real. Nietzsche via a verdade como uma força selvagem, impossível de domesticar. Ele dizia que o homem inventou a moral e a religião para tentar suavizá-la. Criamos histórias para que o mundo parecesse suportável. Mas a verdade, quando finalmente irrompe, rasga o tecido das ilusões e nos devolve o que sempre tentamos evitar: o peso da realidade. O auto-engano é anestesia. A verdade é cirurgia. Ela corta, sangra e só depois salva. Kierkegaard acreditava que a cura só começa quando paramos de resistir. A alma que tenta controlar a verdade apenas prolonga o sofrimento. A entrega é o único caminho. A verdade não pede permissão, ela atravessa. E quando o homem finalmente se rende a ela, algo muda. A dor não desaparece, mas se torna sagrada, porque deixa de ser castigo e passa a ser sentido. Kierkegaard chamava isso de redenção pela lucidez. A paz que nasce não da fuga, mas da aceitação do que é. Nietzsche diria que a verdade é o fogo da existência. Queimar-se nela é inevitável para quem deseja viver intensamente. Mas o homem comum teme esse fogo. Prefere o morno, o previsível, o suportável. O autêntico, porém, entra nas chamas por vontade própria, porque sabe que a verdade destrói apenas o que nunca foi. Tudo o que é genuíno resiste ao fogo. O que se perde na verdade era mentira desde o início. Kierkegaard via a verdade como o rosto de Deus. Não o Deus que conforta, mas o que confronta. O encontro com ela é sempre um juízo, mas também uma libertação. Nietzsche via a mesma força em termos terrenos. A verdade como a afirmação radical da vida, sem disfarces, sem promessas, sem esperança de perfeição.
Ambos falavam do mesmo fenômeno, o instante em que o homem deixa de fugir do real e começa finalmente a amá-lo. A verdade cura, mas nunca agrada, porque ela não veio para manter o homem tranquilo, e sim desperto. Ela é a força que rasga o véu e devolve o olhar. É o que resta quando todas as mentiras se vão. Kierkegaard diria que a alma que enfrenta a verdade encontra a fé. Nietzsche diria que ela encontra o poder, e ambos concordariam. É apenas nesse ponto, onde o conforto morre e o real começa, que nasce a autenticidade. A verdade nunca é doce, mas é o único sabor que o espírito livre pode suportar. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.